Pastor, fique à vontade, meu amado, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Aproveito para saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. A todos vocês que aqui estão, a vocês que nos acompanham dos seus lares por meio do seu aparelho de televisão, do seu computador e também do seu smartphone, para esse tempo de reflexão na palavra de Deus. E eu quero convidar você a nos acompanhar na leitura da palavra de Deus em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. É muito bom estar aqui com os irmãos, é um privilégio muito grande que Deus me concede, e especialmente olhando para a palavra de Deus, para o Sermão do Monte. Enquanto você vai encontrando, quero te lembrar que Jesus fez muitos discursos enquanto estava conosco em seu ministério aqui terreno. Desses discursos, o evangelista Mateus fez questão de registrar os 5 mais importantes. E o primeiro e maior de todos eles, conhecemos como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, 6 e o capítulo 7. Hoje, vamos observar uma fala de Jesus que foi registrada por Mateus de uma maneira muito especial e que deve ser interpretada com os nossos corações, e é motivo sim de festejarmos essa grande verdade. O texto bíblico diz assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, sem exceção. Quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu quero refletir com os irmãos, nesse tempo, a importância de andarmos na contramão, seja do mundo caído, seja da religião, da religiosidade vã, vazia, ritualística, que não gera nenhum tipo de efeito na nossa fé, antes acaba conduzindo para a perdição. E uma verdade salta aos nossos olhos nesse pequeno texto: quem pede sempre recebe. A dúvida é: o que você está pedindo? O que você anda pedindo? Ou melhor, como você anda pedindo para Deus? Jesus, nesse pequeno discurso, ele completa o discurso anterior, que está no versículo 1 até o versículo 5 desse mesmo capítulo, em que ele está explicando aos seus seguidores que nós não devemos julgar as pessoas, nós não podemos julgar as pessoas, nós não temos o direito de julgar as pessoas, se o propósito for nos orgulharmos, nos colocarmos maiores do que elas ou criticá-las, para que aquele ato simplesmente lustre o nosso orgulho e o nosso caráter humano. Nós não podemos criticá-las e julgá-las. Por outro lado, nós devemos julgar as pessoas, o mesmo texto diz, se o nosso propósito for a eternidade delas, a preocupação com o arrependimento delas e a entrega dessas vidas ao Senhor. E Jesus, para completar, para explicar de maneira mais correta esse princípio, ele vai dar uma lição fundamental, uma lição simples e uma lição direta. Hoje nós encerramos o longo mês de agosto. E uma das maiores características desse mês, apesar de ser longo, é homenagearmos os pais. Tem até um domingo especial para eles nesse mês, em que nós filhos podemos lembrar, presentear e demonstrar o nosso amor que sentimos por cada um deles. E Jesus, ele quer nos ensinar nesse texto, falando e se colocando na condição de um pai verdadeiro, amoroso, a importância de nós como filhos termos um relacionamento com ele. Ele quer nos incitar, nos motivar
Ele quer nos provocar a mantermos esse relacionamento. De que maneira? Por meio da oração. Jesus quer que a gente ore, mas ore muito, ore do fundo do coração. Oração, a maneira do ser humano se comunicar a Deus. Oração, a única coisa talvez na humanidade que nenhum ser humano consegue rejeitar, pois não tem poder para isso. Oração, aquilo que nos liga às pessoas, mas para a gente orar, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, pois só quem é limitado ora, só quem é frágil ora, só quem sente a sua fraqueza e a sua impossibilidade humana ora. E quem reverencia a um Deus santo, a um Deus que é Pai, sabe que deve orar, porque Ele responde às nossas orações. Ele sempre responde às nossas orações. Pode ser com sim, pode ser com não, pode ser com espere, mas que Deus responde, Ele responde, é a promessa que Ele faz. E Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele não engana ninguém, Ele é muito sincero, muito franco, muito cristalino. E Ele quer te motivar. Ore, peça, clame. O problema que vivemos num mundo orgulhoso demais, num mundo autoconfiante demais, num mundo eu-centrado, em si mesmado, num mundo em que as pessoas se preocupam muito mais com a sua própria vontade, com o ter controle de tudo, com achar que elas não precisam de nada, de ninguém, e muito menos de Deus. E quem não precisa ou acha que não precisa, não ora. Quem acha que não depende, não pede. Quem acha que tem o controle de tudo em suas mãos, não clama, não implora. O mundo é assim. Mas Jesus, no Sermão do Monte, Ele diz claramente para a gente: não ande como o mundo anda, não faça o que o mundo faz, não viva como o mundo vive, ande na contramão. Esse é o meu desafio. É o seu desafio que está em casa, é o nosso desafio aqui presencialmente, olhando para a palavra de Deus. Deus sabe tudo que você precisa. Ele conhece a sua vida muito antes de você nascer e continuará conhecendo depois da sua existência nessa terra. Deus tem o perfeito controle de tudo. Ele é soberano. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. O Salmo 139, um louvor à soberania de Deus. O salmista diz que antes que a palavra chegue à língua, Deus já conhece ela toda. Isso não é desculpa para a gente não orar, antes é motivação para orarmos mais, para falarmos com um Pai que conhece o nosso coração, e mais, para confiarmos na resposta que virá. Jesus, nesse texto, Ele completa o que Ele falou anteriormente, mostrando a importância da relação entre homens e homens, como pessoas se relacionam com pessoas. E agora Ele vai dizer como deve ser o relacionamento entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, entre pessoas falhas e um Deus santo, entre filhos frágeis e um Pai poderoso que cumpre tudo aquilo que Ele promete. Deus é esse Pai que vai ser exemplificado aqui no texto. E cada um de nós somos filhos. Mas não somos filhos adultos, não somos filhos sequer jovens. O que Jesus vai mostrar, que na lógica do reino de Deus, nós somos como bebês, completamente dependentes dEle. Na vida com Deus, nós nunca chegaremos a um pós-doutorado cristão. Na vida com Deus, nós sempre caminharemos na alfabetização. Com Deus nós não somos poderosos, com Deus nós somos frágeis. O vaso é de barro, o ser divino, Ele sim é poderoso, Ele sim é santo. Eu queria que você, nesse texto, se entendesse como um bebê espiritual, como uma criança nas mãos dos pais, no colo do Pai. E pensando sobre isso, uma coisa que faz parte da vida de um filho
é pedir. Filhos pedem, faz parte da relação com os pais, o filho pedir. Filho pede, filho implora, e os pais dão, quando podem, quando devem, mas eles dão. Filhos não somente pedem, filhos buscam. E o papel dos pais é mostrar o caminho, é facilitar para que eles encontrem o que eles estão buscando. E filhos também, eles batem, e é papel dos pais abrirem as portas corretas, para que eles possam por elas entrar. E Jesus vai mostrar nesse texto, de maneira rápida, de maneira direta, como funciona esta relação, essa exortação, esse conselho de pai para filho. A verdade é, quem pede, recebe. O que você tem pedido a Deus? Como anda o seu comportamento e a sua vida de oração? Jesus ele vai ensinar por meio de 3 práticas cristãs como deve ser essa nossa relação. A primeira prática cristã, para que a oração seja efetiva, para que a oração seja verdadeira e seja atendida por Deus, tenha atitude. Atitude é tudo no reino de Deus. No reino de Deus, prática é o que deve ser sempre levado em consideração. O Sermão do Monte se ampara na prática, na ética cristã, na maneira correta de viver. O versículo 7, versículo 8 vai mostrar isso para a gente. Depois que você tem prática, creia na recompensa. Há recompensa em viver uma vida real, a vida verdadeira com Deus. O versículo 9 e o 11 vão mostrar isso. E por fim, a regra de ouro de todas as religiões: busque o bem do outro. O verso 12 vai mostrar para a gente o quão isso é importante. Você já sabe que você não pode julgar as pessoas para criticá-las e para se orgulhar. Não pode. Mas você também sabe que deve julgá-las quanto à sua pecaminosidade, para trazê-las à salvação, para trazê-las a conhecer da verdade que liberta. Mas é difícil julgar pessoas, é difícil não misturar as coisas e não se orgulhar em todo esse processo. Precisa de muita sabedoria. E o que Jesus quer nos ensinar? A pedir sabedoria, para não sermos meros religiosos, meros ritualistas, mas pessoas que amam o autor da vida, aquele que morreu para a salvação de cada um de nós. E como que ele vai fazer isso? Apontando essas necessidades espirituais, uma a uma que nós temos. E a primeira delas é: tenha atitude. Leia de novo o versículo 7 e o 8 comigo e observe os verbos, como eles estão e como são colocados. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Jesus usa 3 verbos, todos eles na forma de imperativo, ou seja, são ordens. Jesus está nos mandando como deve ser nosso comportamento cristão. Ele não está dando uma opção, colocando um plano B, ou uma situação que eu possa optar. Ele está dizendo: faça isso. E a resposta vem na sequência. Ele vai mandar a gente ter o principal na vida cristã, que é atitude. Tenha atitude. Atitude não uma atitude qualquer. Rompa com crenças, rompa com religiosidade, rompa com preconceitos, com pensamentos arraigados que nós já temos no nosso coração. Porque se você perceber nesse texto, ele diz que o pior problema é o nosso, é a nossa dificuldade de entender a vontade de Deus, é a nossa dificuldade de quebrar a nossa autoconfiança e de nos acharmos completamente poderosos e controladores de tudo. Então ele vai dizer em 3 verbos como deve ser a nossa prática cristã. Primeiro, peça. Pedi e vos será dado. Jesus fala para você pedir. E talvez você pense: mas pedir eu já peço, pedir eu já sei fazer, pedir é algo muito simples. Querido, não é.
Pedir é muito mais complexo do que você imagina. Pedir implica em humilhar-se, implica em quebrantar-se, implica em entregar-se a um ser superior. Pedir implica em reconhecer que nós não temos tudo o que precisamos. E segundo, não só não temos, como também não temos a capacidade e o poder de conseguir. Pedir implica em humilhar-se, se entregar e recorrer humildemente a quem possa nos dar. Bebês sentem fome, precisam de alimento e sabem que sozinhos eles não vão conseguir. Sabem que sozinhos eles não têm força nenhuma. Por quê? Porque eles são dependentes. Sejamos dependentes de Deus, como crianças que carecem do socorro do Pai, do cuidado do Pai. E Ele quer nos ensinar a fazer isso por meio da oração. Ele quer que você reconheça o nosso famoso fracasso humano, que nós não conseguimos ser e fazer exatamente o que nós queremos, porque por nós seríamos orgulhosos, nós controlaríamos tudo, como se nós pudéssemos fazer isso. Peça muito. Jesus, ele dá um exemplo tão bonito que Lucas, no Evangelho que leva seu nome, no capítulo 18, versículo 10 até o versículo 13, ele retrata essa história. Conta que 2 homens foram ao templo para orar. Um deles, fariseu, religioso, poderoso. O outro, publicano, ex-cobrador de impostos, humilhado, triste por compreender-se um pecador. Os 2 vão ao templo. A diferença é que o fariseu entra ao templo, vem até a parte da frente e de pé, olhando para cima com os olhos abertos, ele estufa o peito e ele faz uma oração para que todo mundo ouça. Ele diz: Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Dá a impressão que ele até aponta para aquele pobre coitado que era um cobrador de impostos, e Deus, eu te agradeço porque eu não sou igual esse, não sou igual às outras pessoas, eu não sou injusto, não sou adúltero, não sou roubador. Deus, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que eu tenho. Deus, eu não preciso de ninguém, eu tenho meus méritos, eu sou religioso. Mal sabe ele que ele não passa de um idólatra dele mesmo, de um ególatra, seria melhor dizer assim. Por outro lado, lá no fundo, aquele publicano, humilde, quebrantado. Lá no fundo, aquele homem de pé, sequer conseguia levantar os olhos ao céu, humilhado, olhando para baixo. E aquele homem só fazia uma coisa: ele batia no próprio peito, ele esmurrava o próprio peito e só conseguia orar uma frase. Ele dizia: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. Não um pecador qualquer. Deus, eu me sinto o pior dos pecadores. Deus, tem misericórdia de mim. Uma oração que funciona, um pedido verdadeiro, ele passa por quebrantamento, ele passa por humilhação. Algo tipo o que disse o pastor tão querido Martin Luther King, quando ele disse: Deus, eu não sou o que eu deveria ser. Deus, eu não sou o que eu queria ser, mas pela tua graça, Deus, eu não sou mais o que eu era. Pela tua graça, Deus, é isso que sou, e dependo e me prostro diante dessa realidade. Esse sim, um homem que soube lutar contra as desigualdades, contra as injustiças, amando e servindo a Deus, até mesmo diante da morte que foi o seu fim. Um homem que entende a vontade de Deus, um filho que compreende e pede, ele se humilha. Qual foi a última vez, querido, que você, ao orar para Deus, você falou: Deus, eu não dou conta, como a gente diz lá em Minas, Deus, pela minha força não vai, eu tenho dúvida, Deus, eu estou quebrantado, eu estou humilhado, Deus, eu sei que eu não consigo, tem misericórdia de mim. Eu prometi para o Senhor que eu não ia mais pecar, e pequei de novo na mesma coisa. Deus, me perdoa, perdoa porque eu caí na lama, Deus, mas me lava, me purifica, pois eu sou humano, Deus, eu não sou máquina, mas eu quero fazer o melhor diante do Senhor. Quem pede, recebe. O que você tem pedido? Peça mais,
Humilhe-se diante de Deus, peça tudo, simplesmente tudo, peça de tudo, peça das menores às maiores coisas, das mais insignificantes às mais grandiosas, mas peça a Deus, peça a direção de Deus até para escolher a roupa que você vai vestir quando sair de casa. Peça a Deus das menores às maiores, peça quando você estiver triste. Sim, mas peça quando você estiver alegre também, quando o seu coração estiver repleto de alegria. Peça, porque pedir implica em esperar. Você pede e aguarda que a resposta chegue, e ela vai chegar, mas hora menos hora. É isso que se chama fé. Fé é pedir. Enquanto pede, você aguarda. Fé é você pedir sabendo que você não vê Deus, mas quando você não vê Ele, você sabe que Ele está aqui com você. Você não vê Ele, mas quando você fecha seus olhos, Ele está na tua frente, Ele está do teu lado, Ele está te abraçando quando você precisar do abraço, Ele está enxugando as suas lágrimas quando você se acaba por meio da angústia, do sofrimento e das dúvidas que você tem. Fé é saber que você fala com Deus vivo, verdadeiro e relacional, que não só está no céu como está do teu lado. Então, querido, peça. Nós não o vemos, nós não o ouvimos, mas Deus fala muito no silêncio, Deus grita no silêncio. Então quando você ora, e quando você para, respira e aguarda, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunda o seu coração. Isso é resposta de Deus, é Deus te trabalhando para aquilo que Ele quer fazer. Saiba que Deus, Ele está do teu lado querendo te ouvir. Então ore sorrindo, ore chorando, ore quando estiver alegre, ore quando estiver triste, mas peça. Não importa o que, não importa quando filhos pedem e os pais dão, quando podem, quando devem. Os pais conhecem a nossa necessidade. Maravilhoso que disse o pastor Luiz Saião, escreveu num artigo brilhante, que ele diz, que bendito seja o Deus que não ouve todas as nossas orações, ou melhor, que não responde todas as nossas orações. Mas é claro que ali o pastor está falando que não responde positivamente todas as nossas orações, porque nós não sabemos orar. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele sabe do que precisamos, e Ele sabe como responder. Busque, além de pedir, busque a Deus. Buscar é a atitude que vem obrigatoriamente depois do pedido. Você pediu muito, agora você busca. O que é buscar? Buscar é uma gradação, está crescendo aqui na oração como deve ser a nossa conduta. Buscar é fazer a sua parte. Peça a Deus, mas tome uma atitude ativa, se empenhe, arregace as mangas e vá para a ação. Não fique esperando, deitado na rede, sentado na cadeira de balanço. Não fique aguardando com um coco maravilhoso na mão enquanto você toma água. Simplesmente faça alguma coisa. Peça saúde, peça proteção e peça livramento desta e de todas as pandemias que vierem nesse mundo, mas tome atitude. Se cuide, se proteja, cuide do seu organismo, aumente a sua imunidade, siga as recomendações, ore a Deus, entregue a sua família, mas faça a sua parte. Como disse um grande general americano na Guerra da Secessão, guerra que gerou inclusive o movimento batista aqui no Brasil, com aqueles migrantes que vieram para cá, ele disse: ore a Deus antes da guerra, ore a Deus antes de cada combate, mas não deixe a sua pólvora molhada, mantenha a sua pólvora seca. Clame a Deus, peça a Deus, mas faça a sua parte. Peça a Deus sabedoria bíblica, peça a Deus para Ele aumentar a sua capacidade de enxergar a palavra dEle. Depois de pedir, mergulhe nesse livro, ame a Bíblia, leia boa literatura cristã. Se possível, faça um bom curso teológico, se você tem esse desejo no seu coração. Peça, e Deus vai te dar sabedoria. Como? Te apontando o caminho. É isso que os pais fazem, eles dão, mas eles ensinam. Você quer que Deus salve alguém que você ama? Eu tenho certeza que sim.
e você pede a Deus para salvar essa pessoa, com toda certeza, então peça mais. Mas só ficar pedindo não adianta. Peça e faça de tudo para que isso aconteça. Dê um bom testemunho para essa pessoa, leve uma mensagem para essa pessoa, entra no canal do YouTube da tua igreja enquanto o culto está acontecendo, curta a mensagem, se possível faça um comentário, mas não deixe de compartilhar essa mensagem nos seus outros canais que você tem em rede social. Creia no poder que a palavra de Deus tem, creia no poder que os louvores têm, creia no poder da oração do povo de Deus e o quanto isso pode transformar a vida de alguém. Ligue, mande uma mensagem dizendo que ama, que se importa, assista aos cultos na tua igreja, sejam eles quais forem. Ame a sua igreja, mas ame do fundo do seu coração, porque é na igreja que Deus nos manda buscar a Ele mais intensamente. Hebreus 10, 25 nos ensina a vivermos uma vida como igreja, a não cair no erro de abandonar a igreja como tantos fizeram. Viva de maneira a agradar a Deus com todas as suas forças, do fundo do seu coração, pois é isso que Deus manda a nossa vida seguir. E terceiro, além de pedir, além de buscar, bata, porque quem pede, recebe. O que você tem pedido? Como você tem pedido? Você tem pedido? Você tem feito atitudes práticas no sentido da oração que você tem feito? Então agora, bata, gradativamente. O bater implica no terceiro e último estágio da oração. O bater significa insista, persevere, continue, não pare. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou, como diz a música tão conhecida? Quem mandou você pegar no arado e olhar para trás? No reino de Deus, desistir não é opção. O reino de Deus se vive olhando para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O reino de Deus implica em prosseguir para o alvo, deixando para trás o que para trás ficou, como Paulo ensina em Filipenses. Bater quer dizer, insista. Ah, mas está difícil. É para você insistir mais. É a aprovação de Deus, é Deus testando a sua fé. Então quanto mais difícil ficar, mais persista, mais insista. Bata na tecla que você tanto deseja diante de Deus. Bata na tecla daquilo que te é importante. Persista, insista. E se tem alguém que sabe o valor da insistência, são os filhos. Quando pequenos eles insistem, eles choram, a ponto de deixar você doido, e você faz aquilo para ele parar de chorar. Pois choro de neném é gostoso, se durar 1 minuto, quando dura 1 hora, um dia inteiro, você não aguenta. Eles sabem insistir, e eles persistem, eles querem aquilo porque querem, eles sabem o valor da insistência. Quando eles viram crianças ou adolescentes, eles sabem como insistir. Eles fazem algo que agrada aos pais. Eles arrumam o quarto, eles lavam a louça de surpresa. Eles chegam e te dão um beijo na testa, te dão um abraço, falam que te amam, porque eles sabem que se eles insistirem, eles quebram o nosso coração. E como pais, nosso coração é frágil, é gelatinoso, a gente não aguenta o carinho, o sorriso, aquela belezinha vindo do rosto dos filhos da gente. Eles insistem. E quando adultos, a gente sabe também o valor da insistência. Jesus, mais uma vez, ele ensina lá em Lucas capítulo 11, no versículo 5 a 8, a importância da insistência. E lá ele conta uma história. Certo homem está em casa e recebe uma visita importante. E naquela cultura, quando você recebe uma visita, você tem que dar comida para a visita, porque isso é nobre, isso é bonito, isso é digno. Recebeu alguém, tem que preparar para essa pessoa o melhor do alimento que você tem. Mas esse amigo chegou fora de hora, e aquele que o recebeu, coitado, não tinha o alimento preparado, mas ele tinha que honrar esse compromisso cultural. O que ele faz? Ele vai ao vizinho, pedir ao vizinho que o ajude, que o empreste um pouco de alimento, para que ele possa receber bem aquela pessoa. Ele acorda o vizinho, ele bate a porta, ele bate palmas, e o vizinho não quer acordar, o vizinho não quer emprestar, o vizinho fica ali escondidinho, fazendo de conta que não é com ele, até que atende e diz: não me importunes, eu já estou dormindo, estou cuidando dos meus filhos, ou não é hora de fazer isso.
Uma pessoa comum desistiria, voltaria para casa e desonraria o compromisso social. Um servo de Deus, ele insiste, e o texto mostra que o homem insiste tanto que o amigo não vê outra solução a não ceder ao pedido dele para que pare aquela importunação. No reino de Deus, nós precisamos persistir, insistir, até ter a resposta, seja ela qual for, e termos a paz de Cristo em nosso coração, como o árbitro a dizer: eu já te atendi, já está resolvido. E aí você descansar em Deus. Peçam, porque quem pede, recebe. O que você tem pedido a Deus em suas orações? Segundo, creia na recompensa, que é certa. Versículo 9 até o versículo 11, ele vai contar uma história, uma analogia, ele faz uma comparação bem simples, para mostrar a importância de uma vida de oração. Ele diz: quem dentre vós, se o filho pedir um pão, você dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele afirma que há recompensa numa vida de oração. Jesus quer que as pessoas entendam que o que ele está falando é verdade, que o que ele está falando funciona, é fato, pode confiar, pode acreditar. O que ele está dizendo é exatamente assim que funciona, é uma ordem e você pode cumpri-la, porque a resposta virá. Ele mostra inclusive que um pai terreno, como diz o Salmo 51, nascido em pecado, concebido em pecado, que peca contra Deus somente, um pai humano, pecador, um pai humano que talvez nem conheça a obra de Cristo, nunca entregou a vida para Cristo. No entanto, um pai humano sabe cuidar dos filhos, dá boas coisas aos filhos, e nós somos provas disso, pois estamos aqui para ouvir dessa palavra nesse dia. Um pai sabe dar boas coisas, e normalmente nossos pais, salvo exceções, são os nossos heróis, são os nossos exemplos, se não de conduta cristã, pelo menos de ética, de conduta humana, de respeito, de honradez. E Jesus, ele quer nos ensinar para que a gente observe que mesmo os humanos que são pecadores e maus, eles sabem dar boas coisas aos filhos. No capítulo 6, ele contou uma história um pouco mais profunda, quando ele disse: olhai as aves do céu e olhai os lírios do campo, eu cuido deles, eles são irracionais, no entanto, eu cuido deles, porque são obra da minha criação. Quanto mais de você, homem, mulher, que eu tenho como coroa da criação. Assim como Jesus cuida das aves, como ele cuida das plantas, assim como os pais cuidam dos seus filhos, mesmo sendo maus, imagina Deus, que é amor em essência, que é perdão, que é misericórdia, que nos ama com o mais profundo do coração. Ele sabe do que nós como filhos precisamos. Agora olhe para a tua família, o que seus filhos estão precisando? Já parou para pensar nisso? Você sabe exatamente o que eles estão precisando? O que eles estão insistentemente pedindo, buscando e batendo? Você sabe? Será que eles estão pedindo amor, mais tempo, atenção, conselho, direção, talvez respeito às liberdades que eles tanto querem para se desenvolverem e serem eles, e não robozinhos ou marionetes em nossas mãos? Você sabe o que eles estão pedindo? Aí vem uma segunda pergunta: será que nós estamos dando a eles exatamente o que eles estão pedindo? O que eles estão buscando? O que eles estão batendo? O exemplo é, se um filho pedir pão, pão é comida. Quando aparece a palavra pão, está falando de alimento. Sim, é meio óbvio esse significado. O filho pede comida, mas comida não é só física. Nós os alimentamos bem, graças a Deus, temos condição para isso. Mas será que além da alimentação física, o alimento espiritual, tão necessário para a vida eterna, o alimento físico os garante a vida terrena, o alimento espiritual a vida eterna, será que nós estamos dando exatamente aquilo que eles precisam? O texto bíblico diz
que os pais maus, eles enganam os filhos. O filho pede pão e ele dá uma pedra no intuito de enganar o filho, distrair o filho. Pode ser que os dois até se pareçam um pouco, pão e pedra, mas não são a mesma coisa. Será que nós estamos dando pedras ao invés de pães para os nossos filhos? O que parece ser alimento, mas não é alimento. Vou te dar um exemplo. Dar dinheiro por si só pode ser pedra e não pão. Pode satisfazer o nosso ego e a nossa ilusão que estamos cuidando bem deles, mas isso pode ser pedra. Colocarmos regras duras, sem sentido, baseadas em o nosso jeito, em nossa cultura, em o jeito que fomos criados, o jeito que nós crescemos, isso pode ser pedra, não pode não ser pão. Dar liberdade demais para os filhos fazerem o que querem, como querem e quando querem, liberdade em excesso, pode ser pedra, não tenho dúvida que sim. Pode não ser pão. Dar a eles talvez o que eles não estão pedindo não é bênção de Deus na vida deles. E nós somos chamados à reflexão quando olhamos para esse texto. Eles podem estar pedindo pão, alimento para a vida e alimento para a alma, estarem recebendo de nós distrações, outras coisas que não vão satisfazer a necessidade deles. Talvez eles estão esperando o momento de passar numa faculdade quanto mais longe possível, para então eles serem eles mesmos, eles poderem demonstrar individualidade, o caráter. Eles estão doidos para simplesmente serem eles. E a gente esquece que pessoas são individuais, que pessoas têm seu tempo, têm o seu limite, e a gente às vezes não dá essa liberdade para eles serem eles, do jeito deles. Nós queremos que eles sejam iguaizinhos a nós, como se a gente pudesse formatá-los naquela caixinha, coisa que é impossível. Alguns esperam arrumar um emprego para conseguirem ter o seu apartamento, sua kitnet, ou alugar e poder morar longe da gente, para poder serem eles mesmos, terem a sua liberdade. Ou talvez, infelizmente, tantos meninos jovens ou meninas, não veio a hora de arrumar um relacionamento, arrumar um homem, arrumar uma mulher, para aí conseguir sair do convívio da família, para poder escapar de coisas que talvez sejam feitas com as melhores das intenções, mas que não sejam bênção para eles. Seu filho pede comida, pede pão, não dê pedra para ele. Não é fácil ser pai, não é fácil termos uma família, definitivamente não é. Mas Deus se apresenta como modelo de pai, perfeito, ideal, conhecedor das nossas necessidades. E o texto ainda fala de cobra. Se um filho pedir peixe, que é complemento do alimento, nós não podemos dar uma cobra que vai matá-lo. É claro que a intenção não é prejudicar um filho, mas às vezes, na melhor das intenções, podemos estar fazendo isso. Certa vez eu ouvi uma frase que diz que as piores desgraças da humanidade são feitas com as melhores das intenções. E a gente deve sondar o nosso coração para ver se isso não é o nosso caso. Nossos pais erraram e erram, mas nós temos um Pai eterno. Esse não erra, esse é perfeito, conhece, Ele não se ira de maneira sem motivo. E quando nós falhamos, Ele nos acolhe, Ele nos ouve, Ele nos chama, porque Ele quer termos pertinho dEle. Ele quer que a gente peça, que a gente ore, que a gente busque, porque quem pede, recebe. O que você tem pedido para Deus? Aprenda a olhar em volta, a olhar pelos seus filhos, pela sua prole, pelos entes queridos que Deus te deu, e enxergar neles o que eles precisam, não o que você acha que eles devem ter. O que eles estão pedindo, não o que você no seu julgamento entende que deve ser. Sejam os heróis que eles precisam, sejam os referenciais que eles buscam nesse mundo onde eles estão vivendo. Deus nos dará tudo, Ele prometeu. Tudo que precisamos Ele vai nos dar, não o que nós queremos, mas o que precisamos com toda certeza. E nós podemos ter essa segurança hoje. Ore, peça, confie na resposta, porque a resposta de Deus, ela sempre vem.
A seu tempo ela vem. Deus, Ele cuida de nós como um pai amoroso faz a um filho. E por fim, no versículo 12, essa última exortação que ele faz, a regra de ouro de todas as religiões: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas, referindo-se a todo o Antigo Testamento, a toda a Escritura. Fazer o bem, essa é a essência do ensino de Jesus. Ele mostra uma coisa que todo mundo conhecia, pois essa regra é muito antiga, é antes mesmo dos textos bíblicos. As religiões pagãs já seguiam essa regra, o cristianismo, o judaísmo seguia essa regra, e as religiões posteriores a Jesus também devem seguir essa regra. É a regra de fazer o bem às pessoas, é a lei da ação e reação, é fazer o bem e receber o bem de volta, quando isso é feito de todo o coração, com toda a sinceridade. E Jesus, Ele só os lembra desta regra de ouro, o alicerce para uma vida perfeita, ou pelo menos adequada, com as pessoas que estão em nossa volta, para salvos e para não salvos. Como devemos tratar as pessoas em nossa volta, não julgando da maneira errada, julgando da maneira correta, mas diante de Deus, clamando por essas vidas. Como devemos fazer isso? Jesus, Ele dá a dica: do jeito que a gente quer que faça com a gente faz com o outro. Essa é a regra básica que Ele está colocando. Você não gosta de ser ofendido? Não ofenda. Você não gosta de ser passado para trás? Não passe ninguém para trás. Você não gosta que mintam para você? Não minta para ninguém. Você não gosta de ser magoado? Não magoe. Não gosta de ser explorado? Não explore. Não gosta de ser humilhado? Não humilhe. Trate as pessoas exatamente como você gosta de ser tratado. Você gosta de receber um cumprimento? Cumprimente. Gosta de ser bem recebido em uma casa? Receba bem na sua casa. Trate as pessoas do mesmo jeito que você gosta de ser tratado. Alguém te tratou bem e por isso você conheceu o caminho que leva ao céu. Agora, trate bem e aponte o caminho da eternidade para as pessoas. Como isso é relevante, como isso é importante. O que Jesus quer nos ensinar é que toda a Bíblia, ela se resume não num grande livro ou na biblioteca de assuntos teóricos, mas numa regra prática, que é amar as pessoas de todo o nosso coração. O que Jesus quer me ensinar e a você nesse momento? Que você deve pedir. E pedir o quê? Peça o bem do outro. Queridos, é verdade, há muito egoísmo em nossas orações. Nós oramos e tudo que oramos tem alguma coisa que nos beneficia, mesmo que seja emocionalmente. O que Ele quer ensinar? Peça o bem do outro e não o seu próprio. Mas que outro é esse? O Sermão do Monte vai dizer lá no capítulo 6 e aqui no 7 ele também relembra. Quando ele diz peça o bem do outro, você só vai entender o que isso significa o dia que você orar por um inimigo seu. O dia que você pedir o bem para alguém que te fez o mal, o dia que você pedir bênção para quem te amaldiçoou, o dia que você clamar perdão para quem nunca te perdoou, aliás, te provocou uma dor muito grande, até hoje você sente. Nós só vamos entender o que é pedir o bem do outro quando esse outro não for alguém que nos interessa, mas alguém que a gente rechaça e que a gente quer que exploda, que desapareça e que não exista mais nessa terra. Não se assuste, você tem alguém na sua lista que é assim como eu tenho também, pois somos seres humanos. E o que Jesus quer ensinar você? Peça o bem daquele que não vai te dar nada em troca, nunca vai te agradecer, nunca vai reconhecer, não importa. Aí você vai entender o que é pedir e dar-se-vos-á. Ele diz: busque o bem do outro, tenha atitudes práticas para que o outro seja beneficiado. Qual outro? Aquele que você não quer que seja beneficiado. Peça e você vai receber. Busque e você vai achar, como lemos em João capítulo 15, hoje no culto pela manhã, que se nós permanecermos no seu amor, a gente pede a Deus o que quer que seja e Ele concederá. Quando se trata de salvação de almas, não tenha dúvida,
essa realidade se cumpre perfeitamente. Busque o bem do outro e bata insistentemente pelo bem do outro. Persevere. Se orar pelo bem de quem a gente não gosta já é algo difícil, persistir nessa oração parece que já estamos querendo demais. Mas é o que Jesus quer nos ensinar. Ele foi o arauto da não violência. Ele foi o maior exemplo do que é amar, do fundo do coração e verdadeiramente. Ele perdoou enquanto era humilhado. Ele perdoou enquanto era assassinado. Ele perdoou enquanto era esbofeteado. Tudo sem merecer. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como diz Isaías 53, e com amor de pai, ele não condena os seus acusadores, ele não condena os seus torturadores, ele os perdoa, porque ele diz, eles não sabem o que fazem. Nós só temos inimigos, gente, porque tem gente que não sabe o que está fazendo, não experimentou o amor de Deus, não sabe a graciosa mão de Deus agindo na vida, ainda não se deleitou na paz que só Cristo pode dar. Nós vivemos, nós somos luzes, mas moramos em um mundo em trevas, em um mundo de pessoas que acham que a maldade é meio de vida, que acham que o ódio é uma forma de expressão, entre pessoas que ainda não entenderam que só o amor transforma, que só o amor pode mudar. Jesus é amor em essência, e nós somos o seu canal nessa humanidade. Nós somos a ponte que Ele escolheu para termos esse comportamento. Isso é andar na contramão do mundo, da religião. Eu queria que você tivesse certeza no seu coração. Quem pede, recebe. O que você tem pedido? As suas orações incluem os outros, o bem dos outros, a salvação dos outros, a eternidade dos outros. Te importa de verdade? Tantos homens escreveram, falaram, viveram e morreram por causa disso. Que seja o desejo do meu e do seu coração também, nesse tempo de reflexão na palavra de Deus. E eu termino te desafiando: ore cada dia mais. Ore pelos seus filhos, ore pelas pessoas que Deus colocou em sua volta, conheça as suas necessidades, as suas dificuldades, aquilo que eles estão passando. Faça isso, mas faça de maneira fervorosa. Ore mais, ore por todas as coisas. Não faça da oração uma atitude, mas faça da oração um estado de espírito. Faça da oração uma maneira de viver, um estilo de vida, de tal forma que você se conecte com Cristo nas horas que você estiver acordado perante as pessoas da sua vida. Peçam e peçam muito. O que você tem pedido? Para que você tem pedido? Para quem você tem pedido? Busque. Mas o que você tem buscado? Você tem tido uma vida prática? Feito aquilo de acordo com as orações que tem feito? E você tem batido insistentemente? Você tem buscado com perseverança aquilo que você tem clamado a Deus? Lembre-se, oração é tão importante que Jesus orou por nós. Jesus pediu por nós, nos buscou nesse mundo perdido. Jesus veio até nós e persistiu, e por mais que a gente se esforce para ir para o inferno, Ele continua se esforçando para nos tirar de lá. Ele continua de braço aberto, nos chamando para a salvação. Jesus nos ama. Então o que Ele fez? Ele orou, Ele pediu, Ele buscou, e Ele persiste em sua intenção de nos levar para a eternidade. Entenda, queridos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas somos filhos de um Deus santo, poderoso, que hoje conclama aos nossos corações: ore, busque, clame, bata, insista, porque uma certeza, guarde no seu coração: quem pede, recebe. O que você tem pedido? Como você tem pedido? Vamos fazer isso agora. Onde você estiver, vamos falar com Deus. Feche teus olhos se você pode, curve a sua cabeça e vamos conversar com Deus. Eleve o seu coração a Deus em oração.
Você é um filho de um pai muito especial e amoroso. O que você está precisando? Qual o alimento, qual o pão e qual o peixe que você mais precisa nessa manhã? É saúde? É salvação? É perdão? É uma graça a ser concedida a alguém que você ama muito? É um emprego? É talvez ligado à sua vida dentro de casa, à sua vida econômica, ao seu sustento? O que você mais precisa nesse momento? Peça a Deus, peça e te será dado. Busque e você vai encontrar. Bata, persista e a porta será aberta. Faça isso com fé, faça isso do fundo do seu coração. Enquanto você mantém os olhos fechados, visualize Jesus do teu lado, na tua frente, segurando as tuas mãos, consolando o teu coração e dando a você a certeza que Ele está pronto para te ouvir. Fale a Deus do fundo do seu coração. É isso, Senhor, que nós queremos fazer nesse momento. Primeiro, Deus, reconhecer o quanto o Senhor é bom, agradecer porque o Senhor é o nosso Pai, e como filhos, nós temos tantas necessidades, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos dependentes do Senhor, mas queremos, Deus, agora, deixar o nosso orgulho aos pés da cruz, queremos deixar, ó Deus, nossa força própria, nosso autocontrole, o nosso egoísmo. Nós queremos, ó Deus, nos render diante do Senhor, e queremos reconhecer, Deus, que nós somos filhos totalmente dependentes do Senhor. Nós não temos força, Deus, nem para guiar nossos próprios passos, que dirá de pessoas que estão em nossa volta e as quais nós amamos. Então eu quero, ó Deus, com meus irmãos, fazer coro em oração ao Senhor, primeiro clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, clamando a Deus para que o Senhor não olhe como sempre faz, ó Deus, não olhe para os nossos defeitos, sim, Deus, pela nossa vida de fé e dependência do Senhor. Perdão, Deus, pelas falhas, e obrigado, Pai, por ser exatamente um Pai nas nossas vidas, por conhecer as nossas necessidades, saber, ó Deus, daquilo que nós mais precisamos, e também por nos dar um alerta tão maravilhoso e uma certeza de que tudo aquilo que pedimos, o Senhor está pronto para nos ouvir, porque quem pede, recebe. É nessa certeza, ó Deus, que eu quero entregar esse momento, e cada um que ora conosco, também, ó Deus, cada pessoa que eventualmente nós carregamos alguma mágoa, algum problema, alguma dificuldade, nos dê, Deus, coragem, não só para pedir pela vida delas, pela salvação delas, mas para persistir nesse pedido, nesse interesse, na certeza, Deus, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos abraça como Pai, na certeza que o Senhor se importa conosco. Obrigado por isso, Deus. Louvado para todo sempre seja o Seu nome. E assim, Deus, guarda-nos de todo mal, guia, Deus, nossos passos, e nos ajude a viver até o último dia na terra, confiando, Deus, nas respostas que o Senhor nos dá, confiando no cuidado que o Senhor tem sobre cada um de nós. E assim, Deus, nos entregamos em Suas mãos, na certeza que o Senhor cuidará e fará muito mais do que pedimos ou pensamos, porque nós oramos no nome eterno de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Que a graça e que a paz de Jesus sempre possa guardar os seus corações de todo mal.